Olá! Bora mergulhar numa ideia que, olha, vira de cabeça para baixo o jeito que a gente costuma pensar sobre economia e natureza. A gente está falando da economia ecológica, uma forma de ver o mundo que nos convida a repensar qual é o nosso verdadeiro lugar no planeta. E para começar, vamos direto para a pergunta que está no coração de tudo isso. É possível uma economia crescer sem parar para sempre, dentro de um planeta que tem recursos limitados? Sabe, a economia tradicional meio que age como se a resposta fosse um grande sim. Mas a economia ecológica, ela nasce justamente daí, de questionar essa ideia que parece tão básica. Então, para a gente entender essa nova proposta, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o modelo convencional. Vamos ver o que é que pode estar faltando nele, o que a gente pode chamar de o elo perdido. Pensa naqueles diagramas clássicos de livros de economia, sabe? Geralmente mostram um ciclo bonitinho. Empresas produzem, famílias consomem, o dinheiro circula. Parece um sistema perfeito, fechadinho nele mesmo, que funciona quase que num vácuo, sem nenhuma ligação com o mundo lá fora. E a natureza? Onde é que ela entra nessa história? Pois é, por muito tempo ela simplesmente não entrava na conta. Era tratada como uma coisa externa, um pano de fundo. A gente partia do princípio de que sempre teria recursos infinitos para pegar e um lixão sem fundo para jogar tudo que a gente não queria mais. Uma ideia bem perigosa, como a gente está começando a sentir na pele, né? E é exatamente aqui que a economia ecológica vira o jogo. Ela propõe uma mudança radical de perspectiva. Um convite para a gente enxergar o cenário completo, reconectando a economia com um sistema que, no fim das contas, mantém tudo funcionando. Agora, olha que interessante a simplicidade e a profundidade dessa mudança. A economia não é o sistema todo, ela é um subsistema. Ela opera dentro de um sistema muito maior e, o mais importante, finito, a biosfera do nosso planeta. Isso muda tudo, porque significa que a economia depende totalmente da saúde desse sistema maior, tanto para tirar recursos, quanto para absorver os resíduos que gera. E essa visão não é só uma filosofia, viu? Ela tem base na física, mais especificamente na segunda lei da termodinâmica, a famosa lei da entropia. Traduzindo de um jeito bem simples, a economia funciona pegando recursos valiosos e organizados, o que a física chama de baixa entropia, e transformando eles em produtos e, claro, inevitavelmente em lixo e poluição, que são desordenados, ou seja, de alta entropia. E o ponto-chave é, esse processo só vai numa direção. Não dá para despoluir a energia ou desqueimar um combustível. Essa diferença fundamental no jeito de ver o mundo acaba gerando um debate central, uma verdadeira batalha de ideias sobre a natureza do nosso capital e como a gente cria valor. De um lado, a gente tem o que todo mundo já reconhece como capital, o capital produzido. São as coisas que nós, seres humanos, construímos. Pensa aí, fábricas, estradas, máquinas, computadores. É o capital feito pela gente. Mas tem um outro tipo de capital, que na verdade é a base de tudo, o capital natural. Esse é o nosso estoque de florestas, rios, oceanos, solos férteis, toda a biodiversidade. É o capital que nos dá o ar que a gente respira, a água que a gente bebe e os recursos para criar todo aquele outro capital, o produzido. E aqui está o X da questão. Esses dois tipos de capital são intercambiáveis? A visão tradicional é bem otimista. Ela diz que sim, que a tecnologia e a inovação, ou seja, o capital produzido, sempre vão dar um jeito de substituir os recursos naturais que acabam. Se não tiver mais peixe, a gente cria fazendas de peixes super eficientes. Já a economia ecológica diz, opa, peraí, eles não se substituem, eles se complementam. Não adianta nada construir mais pizzarias se não tiver mais farinha para fazer a pizza. Não adianta ter mais barcos de pesca se não tiver mais peixe no mar. E essa discussão toda leva a gente para uma pergunta ainda mais profunda sobre qual deveria ser o objetivo final do nosso sistema econômico. A gente está buscando um crescimento sem fim ou um tipo de equilíbrio sustentável? A meta tradicional a gente já conhece, crescimento constante do PIB, mais produção, mais consumo todo ano. A meta ecológica é bem diferente. Ela propõe uma economia de estado estacionário. E calma, isso não significa estagnação, não é parar tudo. É a ideia de uma economia que atinge um tamanho ideal, que cabe dentro dos limites do planeta. E a partir daí, o foco muda. Em vez de crescer em quantidade, a gente passa a focar na qualidade. Mais bem-estar, mais saúde, educação, justiça. E claro, essas ideias não surgiram do nada. Elas foram construídas por pensadores visionários. O Nicholas Georges Courrojan foi quem trouxe a lei da entropia para dentro da economia, mostrando os nossos limites físicos.
O Herman Daly desenvolveu essa ideia da economia de estado estacionário, e o Robert Costanza ajudou a gente a entender que os serviços que a natureza presta de graça, tipo as abelhas polinizando ou os pântanos purificando a água, têm um valor econômico gigantesco, que a gente costuma ignorar completamente. Tá, a teoria é bonita. Mas e na prática? Isso funciona? A resposta é sim. A economia ecológica já deixou de ser só um debate acadêmico e está inspirando ações bem concretas por aí. Olha só, aqui no Brasil mesmo, a gente tem o ICMS ecológico, que é um jeito de recompensar os municípios que cuidam do meio ambiente. Universidades como a Federal do Ceará já têm graduação em economia ecológica, formando uma nova geração de profissionais com essa cabeça. E no mundo todo, tem um movimento crescendo para criar outros indicadores de progresso que meçam o bem-estar das pessoas, e não só a produção de coisas. E para amarrar tudo isso, tem essa citação do Herman Daly e do Joshua Farley, que é simplesmente genial. A gente pode ser super eficiente em como a gente organiza a economia, alocando cada recurso do melhor jeito possível. Mas se o tamanho total da nossa economia, o peso da carga no navio, for grande demais para o planeta aguentar, essa eficiência toda não vai impedir o navio de afundar. Então, vamos terminar com essa reflexão. Se a nossa economia global é esse navio, a economia ecológica nos faz uma pergunta que é fundamental. Onde a gente deveria estar colocando a nossa energia? Em continuar arrumando a carga de um jeito cada vez mais eficiente? Ou, antes de mais nada, em garantir que o navio não está tão pesado a ponto de afundar? A resposta que a gente der para essa pergunta vai, com certeza, definir o nosso futuro.